Bom, um outro tópico importante sobre funções tem a ver com o uso de funções que foram desenvolvidas por outras pessoas, por outros desenvolvedores, em outros momentos, né? Então, geralmente as pessoas, quando juntam várias funções para serem utilizadas por outros usuários, outros programadores, né? Geralmente eles criam bibliotecas de funções, né? O que a gente chama de biblioteca de funções é um arquivo, um conjunto de arquivos que contém várias funções que estão relacionadas a um tema específico. Então, por exemplo, eu posso ter uma biblioteca de funções matemáticas, né? Que é o caso, por exemplo, da biblioteca Math no Python. E lá, nessa biblioteca Math, a gente vai encontrar várias funções matemáticas de interesse comum, como, por exemplo, cálculo do seno, de cosseno, tangente, arcotangente, funções exponenciais, funções hiperbólicas, coisas que a gente precisa usar, né, quando a gente tem cálculos matemáticos mais sofisticados e que não estão disponíveis na linguagem, embutidos na linguagem, como estão os símbolos numéricos, né, de os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, resto e potência. Essas coisas estão embutidas na linguagem, mas as outras coisas que eu falei, né, de funções trigonométricas, exponenciais e hiperbólicas, essas coisas têm que estar em algum lugar. Então, alguém faz uma biblioteca de funções matemáticas e disponibiliza essa função para outros programadores. Então, se você, ao instalar o Python, né, quando você instala o Python, você já vem, além da própria linguagem, né, do Python, vem embutido um conjunto de bibliotecas ao instalar esse software, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de funções matemáticas que eu já mencionei, né, que está incluídas na biblioteca Math. A gente tem a Random, que é a biblioteca que trata funções de números aleatórios. Então, toda vez que a gente quiser fazer coisas que simulem sorteios, né, para posicionar elementos na tela de maneira aleatória ou para sortear números aleatórios, a gente usa a biblioteca Random. Se a gente quiser fazer os desenhos clássicos da biblioteca da tartaruga, né, que desenha na tela usando comandos para frente e para trás e girando em ângulo, né? Sentido horário e anti-horário, a gente usa a biblioteca Turtle. Todas essas bibliotecas, né, para serem utilizadas em um programa nosso, né, que nós estamos programando, a gente precisa declarar que a gente vai usar essas bibliotecas. Então, a gente precisa colocar comandos import, né? Então, o comando import mais simples é simplesmente dizer o import é o nome da biblioteca. Aqui a gente tem os exemplos aqui, import random, import math, import turtle. Esse i deveria ser minúsculo, viu, gente? Tem um erro aí que ele ficou em maiúsculo. Outra opção, na verdade, é você dizer quais funções você quer importar de uma biblioteca. Então, a biblioteca matemática, ela pode ter um monte de funções. Você quer importar apenas duas. Você quer usar só seno e cosseno. Então, você faz from math, né, da biblioteca matemática, importe sin e cos, que são as funções relativas a seno e cosseno. Em inglês são os símbolos usados, né? Então, você tem duas opções, né, para importar bibliotecas. Você importa a biblioteca inteira ou então os comandos ou as funções que te interessam, né, que existem nessa biblioteca. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Essas bibliotecas, como eu mencionei, algumas já vêm com o próprio Python. Então, Python 3 tem uma biblioteca de funções. E se você faz o import math, você pode, então, a partir desse momento, utilizar as funções da biblioteca math. Para usá-las, basta colocar o nome da biblioteca, ponto, e o nome da função. Então, existe uma função fatorial dentro da biblioteca matemática. Então, para usá-la, tem que declarar, né, tem que chamar, desculpe, né, tem que chamar a função math.factorial e colocar lá o parâmetro, né? Você vai calcular o fatorial, né, do número que está lá entre parênteses, no caso aqui 10. Vocês podem ver, então, também, né, um exemplo de biblioteca, de uso da biblioteca random, que é a biblioteca de números aleatórios ou números randômicos, né, como também se chama. E
essa biblioteca tem algumas funções, né? A gente tem várias random, randint, randrange, né? E por aí vai. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu estou importando a biblioteca random e eu quero usar a função random. Por coincidência, tem o mesmo nome da biblioteca, né? Então, para usar, eu uso random.random, parênteses. O que que a função random faz? Ela sorteia um número aleatório entre 0 e 1. Na verdade, é um número pseudo-aleatório, né? Não é exatamente um número aleatório. Mas existem funções que fazem aproximações muito boas de números aleatórios, como é o caso, né, dessa função random, desses pseudo-aleatórios. Então, esse programa aqui vai fazer o quê? Vai fazer printar, né, mostrar na tela 50 números entre 0 e 1. Já esse outro uso da função, das funções da biblioteca random já é um pouco diferente. Aqui, nesse caso, eu estou importando não a biblioteca inteira, mas apenas duas funções da biblioteca, que no caso são randint e randrange. Então, eu tenho que dizer, da biblioteca random, importe randint e randrange. E aí você pode usá-las. E aí a vantagem de fazer usando from é que você não precisa mais colocar o nome da biblioteca antes do ponto. Você esquece essa parte. Você bota simplesmente a função inteira. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando a função randint 150, que vai o quê? Sortear um número inteiro entre 1 e 50. Já a função randrange 50 vai criar uma faixa de valores vai criar 50 números numa faixa de valores, né? Esses números aleatórios. Então, a gente pode ver o uso dessas funções no Replit, né? Aqui talvez esse exemplo, eu vou levar esse exemplo para o Replit, fazer um programa que sorteie 6 números na Mega Sena. Então, suponha que você está cansado de pensar e repetir os mesmos números que você usou a vida inteira na Mega Sena, então você quer que o computador sorteie. E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, simples. Vamos fazer um programa que faz um loop que sorteia 6 números. Então, from random import randint, eu vou importar da biblioteca random a função randint, que gera números inteiros aleatórios, certo? E vou aqui dizendo o que se trata do programa. Vou fazer meu loop aqui 6 vezes para sortear esses 6 números. E depois eu vou fazer o print. Desculpa, esse print deveria estar indentado, certo? E aí, com isso, eu consigo trabalhar com a função. Repare que aqui eu não preciso colocar o nome da biblioteca porque eu fiz o from, certo? Então, comando aqui, que é o nosso programa completo. Então, ele vai sortear um número entre 1 e 50, porque a Mega Sena só aceita números entre 1 e 50. E aí, nosso for vai sortear 6 desses números. Aqui eu não estou levando em conta a possibilidade de fazer números repetidos, né? Mas vamos ver esse programa rodando, né? Aqui é nosso programa. E aqui é o mesmo programa que a gente fez lá, né? Vamos rodá-lo. E aí tem 6 números sorteados aqui, né? Você vê que, por coincidência, esses números não são repetidos, né? Essas funções de números aleatórios, como o randint, elas fazem um esforço para evitar repetições rápidas de números, embora as repetições acontecem, né? Então, se a gente pedisse aqui 60 números entre 1 e 50, com certeza 10 deles seriam repetidos, mas poderiam até ser mais, né? Por exemplo, se eu colocar 50 números entre 1 e 50, pode não ter nenhum repetido, mas pode ser que o número pseudo-aleatório gere algum dos números repetidos, né? Se eu usar a função randrange, né, que eu dei o exemplo lá, que gera uma faixa vou tirar até esse for, faça um programa que faça o randrange de 50. Observe que aqui está dando um erro, né, porque eu não conheço a função range, né, então vamos importá-la. Certo? Eu preciso... Não, aqui está tudo certo. Ao rodar, ele vai gerar, né, um número aqui na faixa entre 1 e 50. Certo?
ou entre 0 e 50, se eu não me engano, né? Eu tenho certeza absoluta, não tem que olhar no manual das funções. Se eu quiser aqui fazer o for, sortear 6 números, eu volto e sorteio 6 números aqui, usando o range. Bom, poderia combinar, poderia usar as duas funções, certo? Fazer. Aí eu separo elas por vírgula, certo? Assim funciona o from. Né? Se eu quiser colocar 2 vezes, okay? Eu posso fazer aqui as duas funções. Tem os primeiros 6, depois os outros 6, certo? Então, isso é muito útil, né? Porque as suas funções da biblioteca, né, que você está utilizando, elas têm uma nomenclatura simplificada. Basta colocar o nome da função, do mesmo jeito que fosse uma função que você acabou de criar, certo? Então, assim funcionam as bibliotecas de maneira bem simples, né? Como eu disse, né? Voltando lá para o nosso, desculpe, a nossa definição, né? A gente pode usar de duas formatos, ou usar o import, ou então usar from biblioteca import, as funções. Bom, agora eu vou falar de uma outra coisa que é muito útil, né? Vocês começarem a aprender. Até esse momento, vocês trabalharam com funções que eram feitas dentro do seu próprio programa. Mas à medida que seu programa vai crescendo, se você colocar todas as funções suas, né, num mesmo programa dentro de um só arquivo, o seu arquivo vai ficar gigante. Se você tem um arquivo que tenha 200 funções, vai ficar cada vez mais difícil de encontrá-las. Então, de modo geral, ao fazer um projeto de software, fazer um programa, você pode simplesmente criar sua própria biblioteca de funções. E nós vamos fazer isso aqui com esse exemplo. Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui de um arquivo Python que vai usar duas funções matemáticas, né? A função fatorial e a função potência. A função fatorial está definida aqui, né, para calcular um número fatorial. Desculpem, essas coisas deveriam estar todas indentadas, né? Acho que quando eu trouxe esses slides do PowerPoint aqui para o Google, eu perdi as minhas indentações, né? E corrigindo aqui, né? Então agora está correto. Então tem essas duas funções, a função fatorial e a função potência, né? Todas são funções matemáticas. Suponho que eu vou querer criar minha própria biblioteca de funções matemáticas. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, né? Voltar aqui para o Replit. Eu estou aqui no Replit agora. E aí suponho que eu tenha essas funções matemáticas aqui. Então, minhas funções matemáticas estão aqui, são as mesmas que estavam lá no slide. Eu vou trabalhar com elas. Mas você tem que usá-las no programa principal, né? Então, normalmente, o que vocês têm feito? Vocês têm feito o quê? Se vocês definem as funções primeiro, como é o caso aqui, estão definidas fatorial e potência, e vocês também fazem um programa principal. Vou aqui, então, fazer um programa principal que utiliza essas funções. É um programa bem simples. Tem uma primeira parte que calcula o fatorial de um número digitado pelo usuário, e depois tem uma outra parte que calcula a potência de uma base elevada ao expoente, ambas digitadas pelo usuário. Isso é trivial, né? Na verdade, vocês já aprenderam a fazer esses programas, a gente já mostrou eles antes, e o programa principal também é bem simples. Na verdade, isso aqui é apenas para simular um uso, né, desse tipo de funções. No fundo, você usaria essas funções em um outro contexto, dado um programa, e essas coisas poderiam se repetir muitas vezes, vocês iriam precisar disso. Mas o fato aqui que eu estou querendo ilustrar, né, é essa ideia de como dividir o seu programa em mais de um arquivo. Então, aqui a gente tem uma parte que é relativa às funções, né, que você vai usar, que vão formar a sua biblioteca de funções matemáticas. E aqui a gente tem um programa principal que vai usar algumas das funções, no caso aqui fatorial e potência, vai usar as suas funções que vão estar na sua biblioteca. Como é que a gente faz isso funcionar? Bom, primeiro,
suas funções devem ir para a biblioteca. Então, vou aqui recortá-las, vou criar um programa, outro arquivo, chamado, por exemplo, matemática.py. Nesse arquivo matemática.py, eu vou colocar minhas funções. Então, essa é a minha biblioteca de funções matemáticas. Elas estão já definidas, elas fazem parte de um arquivo, esse arquivo está salvo, esse arquivo está na mesma pasta em que está meu programa principal. Isso quer dizer que eu tenho, né, se meus arquivos estão na mesma pasta que o programa principal, eu posso importá-los. Sem muitas dificuldades, sem falar de caminhos de encontrar o arquivo dentro do sistema operacional, né? Basta você colocar a sua biblioteca no mesmo diretório, na mesma pasta, no mesmo projeto que o seu arquivo principal. Está aqui seu arquivo principal, que faz o uso dessas duas funções. Observe que como eu tirei as funções, né, eu tenho um erro de nome desconhecido, porque o interpretador Python aqui não conhece, então, essas funções, então não vai conseguir compilar, né, não vai conseguir interpretá-las. Então, eu preciso fazer uma referência a elas. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é em que arquivo estão essas funções. Então, eu venho aqui e coloco from matemática. Precisa botar o py, matemática.py? Não, basta botar o nome principal do arquivo sem a extensão. Então, do arquivo matemática, da biblioteca matemática, importe o quê? Importe as funções fatorial e as funções potência. Pronto. Ao fazer isso, observe que os erros que antes aconteciam, de não reconhecer o nome fatorial e o nome potência, agora desapareceram. Isso porque a nossa importação, né, está correta e aqui na função matemática essas coisas estão definidas. Então, não havendo nenhum erro nas funções e o arquivo estando lá íntegro na matemática, se eu rodar, vai funcionar o nosso programa, né? Eu vou aqui rodar o nosso programa, vou digitar um número, eu quero o fatorial de 7. Ele me mostra o valor calculado por nossa função que está lá dentro da biblioteca matemática. Eu quero calcular uma potência de 3 elevado à quarta. Então, por exemplo, boto a base 3 e o expoente 4. Ele pega e me mostra aqui o resultado, então, da chamada na minha função. Então, é muito simples. É só utilizar as funções dentro do seu programa e importar as funções que você quer usar da biblioteca matemática. Você poderia também, é permitido fazer isso, né? Se você não sabe, não lembra todas as funções que você quer importar, você tem a opção de importar todas. É simplesmente colocar um star, um asterisco, e ao fazer isso, você pode importar todas as funções. É claro que aqui o Python dá um aviso, né? Não é um erro, mas um aviso dizendo pode ter algum erro aqui, porque eu não sei exatamente o que você está importando. Você colocou apenas o asterisco, né? Então não há um imediato. Mas a gente vai ver aqui que é possível rodar. Vou botar aqui o fatorial de 7 de novo. Ele calcula. Assim como ele calcula 3 a quarta do mesmo jeito, né? Então isso aqui é o Replit tem essa característica. Quando há um erro de sintaxe visível, ele aponta em um sublinhado vermelho. Quando há um erro um potencial erro, mas não um erro, né, um aviso, né, o que a gente chama de warning, um aviso de incerteza, né, sobre aquele código, né? Então, o warning ele aponta em verde aqui. Para evitar o warning, você pode botar os nomes completos das suas bibliotecas, das funções da sua biblioteca. Assim você tem o seu programa. Então, né, retomando aqui os nossos slides, né, quando você for criar uma biblioteca, basta primeiro, né, que você escreva um arquivo que tenha a sua biblioteca, no caso aqui é o nosso exemplo matemática.py, e depois escreva um arquivo principal onde você importa os elementos que te interessam dessa biblioteca, as funções que te interessam dessa biblioteca, e então faz o uso dessas funções. Então, assim, é muito simples, né?
diferente das bibliotecas integradas, você precisa ter algum cuidado, né? Por exemplo, de que você sabe onde está a sua biblioteca. E a maneira mais simples de fazê-lo é colocar os arquivos na mesma pasta que o seu programa principal, né? No mesmo diretório. No caso aqui do Replit, né, quando a gente trabalha com o projeto, é o mesmo diretório porque está dentro do mesmo projeto. Ok? Então, assim a gente trabalha com bibliotecas de funções. Aproveitem, brinquem, façam suas próprias bibliotecas e experimentem. Valeu? Até mais.